A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que hoje, no 16º dia da série Quero Te Encontrar Sabedoria, se mantém firme e fiel a essa busca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já quero entregar a você hoje a palavra de direção para o nosso dia. É a palavra gratidão. Pelo que você tem a agradecer a Deus? O que nesses 16 dias que nós estamos vivendo, rumo a esse 19º dia, que será o último dia desta série, o que você já alcançou até aqui? Comente, faça esse agradecimento, tenha essa gratidão a Deus. Pare hoje para pensar o que foi alcançado. Talvez não tenha sido algo de maneira física, mas até principalmente no seu interior. O que já foi, motivo da nossa gratidão para o dia de hoje. Eu digo nossa porque se você compartilha, é sinal de que também somos chamados a agradecer a Deus por aquilo que já aconteceu na sua vida. E assim, vamos vivendo esta palavra no dia de hoje, com essa direção da gratidão, e vamos ver que a palavra de Deus hoje vem dizer para nós. Sabedoria, capítulo 16. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-los assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhes por alimento codornizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por muito pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em visto do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Oh, maravilha! Esse Senhor que cuida de nós nos mínimos detalhes.
e quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostráveis a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados, para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viessem a esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas de Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível. E os ímpios que recusaram conhecer-vos foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor, para não queimar os animais enviado contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentaste vosso povo e foi do céu, sem fadiga. Vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentaste vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Oh Jesus, muito obrigado por tu ser o nosso alimento. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas. Quando ardia, apesar da saraiva,
e brilhava debaixo de chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. A criatura que vos é submissa a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo o que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vos amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. Do mesmo modo, transformada em tudo o que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo, fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes do raiar do dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará com água inútil. Para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes do raiar do dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí entendemos. Vivemos sempre em busca de algo. Queremos sempre ser possuidores de muitas coisas. E muito pouco agradecemos ou até mesmo reconhecemos como suficiente tudo aquilo que já temos, seja por nossos esforços ou até mesmo por presente de alguém. E Jesus veio justamente nos provar isso, que a sua presença já nos é suficiente sobre todas as coisas, mas nós ainda, como aquele povo do deserto, reclamamos do alimento que nos falta. Jesus veio nos provar justamente isso, que a sua presença já nos é suficiente sobre todas as coisas, mas nós ainda, como aquele povo do deserto, reclamamos do alimento que nos falta, por estarmos voltados demais para o alimento carnal e não buscarmos ou valorizarmos o alimento espiritual que o próprio Jesus se transforma por nós e para nós em cada Santa Missa. Quer reconhecer a bondade de Deus? Tenha sempre um coração agradecido, principalmente pelos mínimos detalhes, principalmente por termos Jesus. Que a nossa gratidão hoje seja: Senhor, posso não ter tudo o que quero, mas eu te tenho, e isso é o suficiente para a minha vida. Isso é tudo que eu preciso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.